Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral. História 44.1 é nossa aula. É isso mesmo. Basicamente, semana que vem nós já estamos chegando no final da nossa disciplina de História Geral, tá bom? Para você que é aluno do terceiro ano, que vai enfrentar esse ano a prova do Enem, estamos aí, estamos quase na reta final. Já estamos chegando no meio do ano, rapaz. Passando muito rápido, né? Eu sou Lorismar Barroso, professor de História. Estarei com vocês aqui até a aula, se não me engano, aula 54. Nós temos avaliações pela frente aí. Então, para a aula de hoje, abram os seus cadernos. Abriram? Coloquem a data na parte superior, lá do lado direito superior, lá em cima, correto? E depois irão colocar o título da aula, que logo, logo está vindo aí, tá bom? Então, vamos lá para a aula de hoje. Joga na tela a aula de hoje. Ontem eu falei sobre o impacto da globalização, parte 1. Hoje eu irei falar sobre a parte 2, tá bom? Se eu não me engano, tem até a parte 3. Como em 1990 começa esse processo de globalização no mundo, isso vai acarretar alguns problemas. Alguns benefícios, por um lado, e alguns sacrifícios também no outro. Na aula de hoje, irei falar sobre a União Europeia, como foi que se formou, como é que ela está formada, como que surgiu essa ideia, por quê, qual o objetivo da formação desse bloco econômico, político, enfim, que se deu à União Europeia. União Europeia, União dos países da Europa, mas também tem outros alguns de fora, tá bom? Xenofobia e racismo, uma das palavras que está muito no nosso vocabulário hoje, está na mídia. Inclusive tivemos aí uma situação de um jogador recente, isso, que está pegando. Eu vou falar isso depois na minha aula. E aí eu busco também aqui o Japão, a reconstrução e a reforma, isso logo após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que atingiu duas cidades importantes, uma das maiores cidades do Japão, e aí começa todo o processo de reconstrução e a reforma, como foi que se deu. A expansão econômica do Japão, aí nós temos o processo econômico, vocês irão perceber, tá bom? O impacto da globalização ainda gera, em tempos atuais, em pleno século XXI, 2023, nós ainda sentimos esses problemas em nossa sociedade. Então, um dos impactos da globalização é justamente essa inter-relação do mundo através da internet. O mundo hoje acaba sendo escravo da internet. Pois é, hoje todos acabam estando conectados. Você utiliza a internet hoje para a educação, você utiliza para os negócios, no trabalho, você utiliza para as pesquisas científicas, você acaba sendo informado pelas notícias. Os jornais impressos, eles basicamente já estão obsoletos. Se usa muito pouco. Ainda tem? Sim, ainda existe. Porém, hoje o campo da internet substituiu. Porque na época, quando você comprava o papel, você tinha funcionários, você comprava a tinta, você tinha que ter a máquina, tinha que ter o local, um galpão, alugava o local, enfim, eram vários gastos. Hoje não. Hoje você tendo apenas uma máquina em casa, você consegue editar, diagramar um jornal, coloca a imagem, texto, etc. Aí você monta, existe um estilo. E você acaba disponibilizando o link para que as pessoas possam ter acesso. E aí, tem gente que tem o hábito de ler os jornais todas as manhãs, mas via
smartphone. Através de um aparelho celular, você acaba tendo essas informações. Lembrando que esse aparelho que eu estou circulando aqui foi um dos primeiros, que era o analógico. Hoje você tem os smartphones de última geração. Lembrando que, vem para mim, aqui, me deixa nessa imagem aqui, me coloca nessa imagem. Aí, valeu, demorou, mas tá bom. Olha só, aqui nós temos um resumo do que esse processo da globalização, juntamente com a internet, acaba proporcionando para todos nós. Eu falei do primeiro celular, que era o analógico, esse que vocês estão vendo aqui, ó, o analógico, ele tinha aquela tela verdinha, ele só fazia chamada. E de quebra havia um joguinho, o joguinho da minhoca. Lembra que você ia até completar todinho o rabo da minhoca e tal? Pois é. Naquela época, já na década de 90, se falava, cara, os futuros celulares terão como você visualizar a pessoa que está conversando contigo. O futuro celular vai ter isso, ter aquilo. Olha, foram tantas promessas, tanta fantasia, não vou dizer nem promessa, porque ela foi cumprida, foi muito mais do que isso. Eram tantas fantasias que se dizia a respeito do smartphone, do celular, que hoje superou tudo. Hoje, em um celular, você tem aí, joga na tela aqui que eu vou pegar o celular para vocês verem. Isso, ó, hoje em um celular, agora sim, volta para mim, em um celular, você tem várias funções. O celular, você pode fazer chamada de vídeo, você vê a pessoa ali em tempo real, você tem calculadora, você tem televisão, você tem internet. Nesse daqui, antigamente, esse aqui não tinha internet. Esse daqui já passa a ter. Tá? Esse aqui é um dos primeiros também. Que o teclado era bem pequeno. Hoje, touchscreen, né? Você só aperta no painel e é a última geração. Só que tem um problema. As pessoas deixaram de ir aos bancos para não ter mais o contato. O dinheiro está sumindo, senhor. Daqui a um tempo, é raridade que tem dinheiro em casa. É raridade. Hoje, todas as transações você faz pelo celular. Eu quero pagar o fulano, eu faço um Pix, eu faço uma transferência, eu faço um TED, eu faço um DOC. Eu estou pagando o cara. Para eu receber, eu não preciso o cara me dar o dinheiro, aquele bocado de dinheiro. Não. O cara vai, ele faz o Pix e manda o comprovante. Eu vejo que caiu na hora. Enfim, outras e outras. Você consegue fazer operação em pessoas através de teleconferência. Você tendo um bom celular, uma boa internet, você consegue orientar a pessoa. Enfim, em 1990, quando começou esse processo, se não me falha a memória, esse daqui é um 486. É a segunda geração de computador. Teve o 386. Tô certo, produtor? Tô certo? Um 386, que é um dos primeiros, e um 486. Eu estudei internet, rapaz. Eu estudei computador em 1925, no Senac. E aí, as primeiras informações chegavam. Não era o bicho. Começou o bicho a partir de 2000 para cá. Aí que teve o boom, o up, né, desse avanço. O mundo hoje, ele é conectado, senhores. O mundo é conectado pela rede de internet. Você, às vezes, vai ao banco fazendo um pagamento, alguma coisa. Tá fora do sistema. Como é que é? Se não tem sistema, não tem como gerar boleto. Não tem como confirmar que você pagou. Tu entendeu? Então, acaba que você se torna prisioneiro da comunicação via internet. E um detalhe, o colega está aqui do meu lado. Para eu fazer uma ligação para o meu colega, a comunicação, primeiro, ela vai até o espaço, até o satélite. O satélite, de forma muito rápida, transmite a ligação. O cara bem perto de mim. É incrível. E aí, claro que houve um avanço da tecnologia, novos satélites, com mais precisões, etc. Então, o bom é disso. Hoje, o mundo está conectado através da internet. E graças à globalização.
Fechou? Joga na lousa, vamos lá. Isso. Aí, veja aí, a criação da União Europeia. Quando se aborda esse tema, cada estrela, na verdade, representa um país que é integrante desse bloco. Aí eu tenho tanto a União Europeia, eu tenho o Tigre Asiáticos, eu tenho o Mercosul, lembram? Eu tenho o Mercosul e tantos outros blocos que acaba sendo econômico também, um pouco de política, mas o interessante é que são esses países que comungam da mesma ideia e vendem para si. A União Europeia, ela é um bloco especificamente econômico, tá? Com qual objetivo? Criado em 92, após a globalização, olha aí, já está dentro da globalização, para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países membros, nesse caso, os países europeus. Os países que compõem ou que fazem parte desse bloco econômico, eles são amparados. Quer ver? Vem para mim. Eu tenho aqui vários... Cadê a imagem? Eu tenho aqui vários países que compõem o bloco da União Europeia. Se esse país ele necessita de um empréstimo, ele necessita de uma ajuda ou de um auxílio, os demais outros países vão poder ajudar. Isso eles estão amparados pela carta que rege esses países. Se alguém atacar um país desses que faz parte da União Europeia, os demais, claro, vou analisar o teor do ataque para ver se dá uma resposta à altura. É aquela coisa, mexeu com um, mexeu com todos. Então, quando se faz blocos econômicos e também blocos políticos e blocos militares, tem as suas funções. A OTAN, o Pacto de Varsóvia, são blocos militares. O Bloco Econômico União Europeia, Tigres Asiático, Mercosul e outros, os BRICS também. Quando você junta países que têm a mesma finalidade, que têm o mesmo propósito, vocês acabam se ajudando. Porque senão não poderá ter sentido nenhum. Para que eu tenho um bloco econômico quando eu precisei de um empréstimo, de uma ajuda, os caras me negaram? Então eu vou cair fora. Isso vai depender muito, é uma leitura que se faz de quem é o gestor. Mas não só o gestor em si, o presidente em si, mas eu tenho os conselheiros, eu tenho as pessoas que representam. Então você vai ouvir todos que estão envolvidos. Acha para a mulher tirar, o presidente vai ser aconselhado. Então vamos cair fora. Ou vamos para uma outra ala, vai para outra ala. Então não é o presidente que toma a decisão, é um conselho. É para isso que existe, tá bom? Nesse caso do bloco da União Europeia e também bloco econômico e político, é uma forma de se ajudarem entre si. Ficou entendido, aluno? Ok, vamos lá então. Na sequência, eu tenho outra imagem. Vejam. A equipa dos 6 transformou-se na equipa dos 28 países. Na verdade, ele quis dizer a equipe, né? Mas isso aqui é uma forma de chamar a tua atenção, tá? A equipe de 6 acabou se tornando 28 países. Então, olha só que interessante. Alguém tem que propor isso. Alguém tem que trazer essa temática. Alguém vai ter que pensar. Na sociedade acontece isso. Alguém pensa. Alguém tem ideia. E quando os demais acabam comungando dessa ideia, a coisa flui. Certinho? E aí passa para outras pessoas que vão delinear, que vão lapidar, vão jogar purpurina para melhorar aquela ideia. E a coisa dá certo. Então imagine uma união que começou com 6 países, acaba se tornando hoje 28. Tá bom? Então, olha só, em 1957, eu tinha apenas Alemanha, França, Luxemburgo, Bélgica e Itália. Eram 5 países, né?
Em 73, aí entra mais 9 países, como a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido. E o Reino Unido saiu agora. Acho que tem um ano mais ou menos que fizeram um plebiscito lá e eles acabaram saindo. Em 81, acabaram entrando mais 10 países. A Grécia é uma delas. Em 86, mais 12 países. Espanha e Portugal também faz parte. Então, que interessante, né? De 6 para 28. Aí eu te falo, aluno, se a ideia não fosse interessante, tu acha que os caras iriam embarcar numa barca furada? Não. Então, percebeu que os países envolvidos estavam tendo êxito, estavam tendo resultados, e aí resolveram também fazer parte. E a coisa deu certo. Atualmente são os países membros, são esses daqui, ó. Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, a Polônia, Portugal, Reino Unido acabou de sair, República Tcheca, Romênia e Suécia. O Reino Unido, por meio de um plebiscito, eu expliquei, em junho de 2016, decretou a saída no bloco econômico. A saída do país ainda não foi oficializada na época que eu produzi essa aula. Então, se não me falha a memória, foi oficializado no ano passado, em 2022. Então, observe que essa ideia, esse projeto de sair da União Europeia começou em 2016. E veio se arrastando, até que ele, confirmaram e caíram fora. Tá bom? Então, esses são os países membros. A organização que foi essencial para a integração da Europa e a criação da União Europeia foi a Comunidade Econômica Europeia, CEE. Aí, Comunidade Econômica Europeia. Ou também conhecido como Mercado Comum Europeu, o MCE. Ou União Europeia. Ele pode levar alguns nomes. E aí, observa. Bloco econômico e político. A União Europeia é a segunda maior economia do mundo. Do mundo, juntando todos esses países ricos do mundo. Certo? Com 28 países membros. Fechou? Vejam, 507 milhões de habitantes é o que compõe todo o cenário da União Europeia. 24 idiomas oficiais e 31,6 o PIB per capita desses países. É louco, né? Quem vê assim, nossa, é muito rico, é muito rico. A comissão a Comunidade Econômica Europeia, o CIE, ele vai ser lançado em 57, ou seja, a União Europeia, e foi formado nessa época apenas pela Alemanha, pela Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e os Países Baixos. Essa organização também era chamada de Europa dos Seis. Tu está observando, aluno, que vários nomes foram acrescentados, foram repassados para a criação da União Europeia? Então, olha só, em 1957 era CEE, Comunidade Econômica Europeia. Aí, olha lá, aqui nós temos, em 73 vai levar outro nome. Depois, ela também vai ser chamada de Europa dos Seis.
E aí, cadê o outro nome aqui que eu mostrei? Aqui, CEE e NCE, ou MCE, e depois União Europeia. Agora apareceu mais isso aqui, ó, Europa dos 6. Até, de fato, eles chegarem em um acordo e o nome que dê para representar todos eles. Fechou? Bom, e aí os países fundadores foram esses daí, ó. República Federal da Alemanha, a França, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo e Itália. Observe que a Inglaterra não apareceu aí, o Reino Unido não apareceu, Portugal, Espanha, mesmo estando aqui, ó. Olha aqui o Reino Unido, olha aqui Portugal e Espanha e os outros países. Então, se concentrou aqui nesse espaço de azul. Mesmo aqui dentro também, isso aqui não entrou. Eu creio que é a Suíça. Aí depois ela entra, tá? Mas isso em 57. Avançamos. A União Europeia, eu coloquei aqui o mesmo mapa, né? Só que eu ampliei para vocês observarem aí, ó, na minha fala. O contexto de criação da CIE, da Comunidade Econômica Europeia, foi durante a Guerra Fria, momento em que o mundo vivia a bipolarização entre o norte-americano e o soviético. Então, em 57, quando nós estávamos na Guerra Fria, e essa polarização entre capitalismo e socialismo, acabou que esses países da Europa, eles entraram em comum acordo e se associaram ali para um bloco econômico e político para ajuda mútua, né? Como forma de buscar uma aliança para fortalecer as comunidades europeias com uma recuperação economicamente e enfrentar o avanço da influência norte-americana. Até porque os americanos, eles estavam investindo, emprestando dinheiro para esses países ali que se envolveram na guerra. E cada vez mais eles irão se tornar independentes dos americanos. E aí partimos para a década de 80. Outros países integrantes do CIE ou da União Europeia, como a Inglaterra, a Grécia, a Espanha, a Dinamarca, a Irlanda e Portugal, com a adesão desses países, a Comunidade Europeia se chamaria agora Europa dos 12. Em vez de Europa dos 6, agora é Europa dos 12. Esse nome não irá se sustentar. Esse nome passa a ser chamado aqui, ó, na década de 80. Fechou? 86, precisamente. Observe que já está ficando vermelhinho, azulzinho todo o espaço da Europa aqui, ó. Legal, né? Pois é. Olha aí. Então, Portugal e Espanha também acabam entrando. É mais uma estrela que chega para brilhar. O Sudoeste ali também. Vamos lá. A criação da União Europeia veio apenas em 92. Então, vamos lá. CEE, Comunidade Econômica Europeia, é de 1957. Ou também chamado de Europa dos 6. Em 1986, é chamada Europa dos 12. Lembraram? Agora, em 1992, vai ser chamada de União Europeia. Eu só estou passando para você aí uma sequência dos nomes que são alterados com o passar do tempo. Isso na cidade de Maastricht, na Holanda, quando os países do CIE se reuniram e assinaram o chamado Tratado de Maastricht. Esse tratado, que entrou em vigor apenas em 93, vai propor uma integração e cooperação econômica, buscando harmonizar os preços e as taxas de importação. Esses países que fazem parte, que passam a fazer parte da União Europeia, então eles têm uma taxa alfandegária diferenciada. Os países não membros pagam uma taxa maior. Os países membros pagam uma taxa menor. Essa é a ideia. Fechou? Aí eu saio da globalização e falo com vocês a respeito da xenofobia e racismo. Observe, eu trouxe para vocês duas figuras
de uma pessoa da pele morena, negra, morena não, negra, né? E uma outra da pele clara. Observe que a pessoa da pele clara, branca, ela pinta um lado de negro e a pessoa de negro acaba pintando o lado de branco. Vamos lá, vamos lá. A xenofobia, senhores, é a aversão a outras raças e culturas. Preste bem atenção, aluno. Isso nós estamos vendo no nosso dia a dia. Em pleno século XXI está acontecendo isso. Muitas vezes ligado a um excesso nacionalismo, que ocasiona problemas sociais, tais como preconceito, discriminação e violência. Nós sabemos que a Europa, por ser uma região antiga, acaba colocando em prática esse tipo de comportamento. A xenofobia, ela acontece em qualquer lugar possível, seja em países de maioria branca ou países de maioria negra. Nós tivemos um caso recente do jogador que novamente foi chamado de macaco e etc., por ele ser negro. Então as pessoas acabam associando o negro ao macaco. O nosso jogador, o Roberto Carlos, na época ele estava na Copa do Mundo, ele foi bater um escanteio e o cara jogou uma banana para ele. Ali é um simbolismo, uma banana, você joga a banana para o macaco. O Roberto Carlos simplesmente foi lá, pegou a banana, descascou e comeu. Porque a banana ela é rica em vitamina também. Por exemplo, ela combate a cãibra, né? Só que teve uma outra leitura. Os caras jogaram para poder provocar. E assim, em pleno século XXI, nós ainda temos esse comportamento xenofóbico. As pessoas que não gostam de outra raça. Eu li uma matéria recente, essa semana, que teve um show de negro que era proibido a entrada de pessoas brancas. Aí eu te pergunto, aonde nós iremos parar? Outro dia eu estava indo para o trabalho e aí eu escutando no rádio que a dona de uma marca, uma loja de grife, muito famosa em São Paulo, ela disse o seguinte, que o branco, olha só que aberração, o branco que toma café é racismo. O negro que toma leite é racismo. Como assim? Aí foi explicar. O branco que toma café é racismo, porque o café, a sua história está voltado ao trabalho de escravos nos cafezais. Mas isso foi no passado, hoje não é assim mais. Hoje quem faz o trabalho são pessoas que são contratadas, são máquinas. Olha só a mente da pessoa. Então, acabam querendo ressuscitar um problema que já está mais do que vencido, superado. Mas não, vão lá e mete o dedo na ferida para poder criar provocações. E isso não é legal. Isso acaba trazendo a xenofobia. Então, agora, temos a questão de jogadores e mais jogadores. Outro dia uma mulher, porque era negra, ela foi destratada no avião. Peraí, muitas vezes tem que analisar caso por caso. Eu não sou aqui juiz, eu não quero defender A nem B, mas temos que ver como é a forma. Se a pessoa de fato se sentiu menosprezada, atingida, entra com uma ação. Mas será que foi isso mesmo? Isso por parte do branco, por parte do negro? Então, hoje as pessoas estão muito no me toque. Eu acho que existe o campo da conversa para você avançar, dialogar e o campo da maturidade também. Mas o fato é que ainda hoje, no século XXI, ainda tem pessoas que têm esse tipo de prática. E isso não é legal, tá bom? O que nós vamos ensinar para essas crianças? Para os nossos filhos? Não existe racismo, tá bom? A gente sabe que tem pessoas que
têm pensamentos maldosos, mas nós iremos vencê-las, tá bom? Joga na tela. Tais fatores têm se tornado casos de medos intensivos, descontrolados e desmedidos, em relação a pessoas ou grupos diferentes. Não procura se conviver e conhecer. Já vão logo atacando, se precipitando, tirando suas conclusões. Com as guerras ocorridas na Europa, muitas famílias, muitas pessoas começaram a migrar para polos, com maiores chances de emprego e segurança. Com o passar das décadas, os indivíduos começaram a se sentir superior, menosprezando as pessoas que ali chegavam, empregando-lhes apelidos e sujeitando-as, na maior parte das vezes, a algum tipo de trabalho escravo. O Brasil apresenta casos de racismo e xenofobia. O último caso mais recente aconteceu com os venezuelanos em Roraima. Perceberam? Sebrapaz repudia a violência xenófoba contra a venezuelana no Brasil. Esse aqui é um povo que, fugindo de um governo ditatorial, fugindo da miséria que o país está proporcionando, pediram socorro, foram até a fronteira do Brasil e conseguiram entrar. O governo, sensível ao problema, libera, e essas pessoas serão recepcionadas em alguns estados. Tudo que elas querem é voltar a ter dignidade, ter o seu trabalho, alimentar sua família e viver de forma tranquila. Mas nem sempre é assim. Elas são atacadas, elas são, vão embora daqui, enfim, expulsam, dizem palavras maldosas. E aí, poxa, aquela coisa, poxa, eu estou fora do meu país, como é que eu vou me manter se ninguém me dá uma chance, uma oportunidade? E tem os casos dos mexicanos que vão para os Estados Unidos tentar a vida também. No Brasil existem leis que proíbam tais atitudes, porém não funcionam como se deveria funcionar, por falta de recursos governamentais e atitude por parte da sociedade que visem a redução de tais fatos. É através da educação, da conscientização. A xenofobia e o racismo sempre estiveram presentes na sociedade por meio da eugenia, que é o sentimento de superioridade diante a outras raças. Não existe uma cultura ou raça melhor que a outra. E aí eu saio, vou para o Japão, saber um pouco a era Meiji, a reconstrução e a reforma do Japão, que se tornou hoje uma potência. Logo após a Segunda Guerra Mundial, as relações entre os Estados Unidos e o Japão foram norteadas pelo Plano Colombo. Esse plano, cuja intenção era manter o Extremo Oriente sob a esfera da influência norte-americana, baseou-se em empréstimos voltados para a reconstrução do capitalismo japonês. Impuseram ao Japão condições bastante duras. Os americanos foram lá, bombardearam Hiroshima e Nagasaki e depois faziam empréstimos para reconstruir o país. As imposições não transformaram o país numa economia periférica do capitalismo mundial. Ao contrário, permitiram uma política de desenvolvimento econômico muito bem sucedida, muito bem elevada. Entre os princípios dessa política, podem ser destacados. Aí eu tenho elevada qualificação profissional da mão de obra, rigorosos programas de controle de qualidade dos produtos industrializados, baseado no cálculo estatístico, e direcionamento de grande parte da produção industrial para o mercado externo, estimulado aí por uma forte desvalorização da moeda japonesa, no caso, o iene. A construção de grandes e modernos navios que baratearam o frete para o distante mercado consumidor do Ocidente e o maciço investimento em PD, pesquisa e desenvolvimento, que resultaram
na robotização e na miniaturização de suas mercadorias altamente sofisticadas, com os micros eletrônicos e a nanotecnologia. Japão é demais, hein, gente? Uma notável expansão industrial conduziu o Japão à segunda posição entre as maiores economias do mundo. Na década de 80, o lucro das indústrias fortaleceu o sistema financeiro do país. Já no final da década, dos 10 maiores bancos mundiais, 8 eram japoneses. E já no início do ano 90, surgiram incentivos para a criação de novos polos industriais, mais dinâmico, tipo de terceira revolução industrial. Nasceram aí as indústrias, nasceram assim as indústrias em áreas afastadas das grandes concentrações urbanas do eixo Tóquio, Osaka e Osaka-Fukuoka. A medida visava, então, inclusive, amenizar os graves problemas ambientais e estruturais observados atualmente nessas megalópolis, como a chuva ácida, a poluição atmosférica e a falta de espaço em um país insular, pequeno e, ao mesmo tempo, muito populoso. Aí nós temos a expansão econômica do Japão, as principais marcas como a Toyota, Mitsubishi, Toshiba, Nissin, Suzuki e Mitsui. E a Honda também. Destaca a produção e exportação de veículos, equipamentos eletrônicos e artigos informáticos. Além destas áreas, a metalurgia, siderurgia e a produção naval são o destaque na economia japonesa. Além de grandes empresas multinacionais, o Japão conta com um forte sistema bancário. Sua infraestrutura, com portos, rodovias, geração de energia, é muito desenvolvida, fator que vai colaborar muito com o desenvolvimento econômico do país na parte industrial. E aí os grandes portos, as grandes embarcações, grandes estaleiros vão fazer parte da economia japonesa. A população japonesa possui um elevado poder de consumo, pois os salários pagos pelas empresas japonesas são bastante altos. O mercado interno japonês é muito desenvolvido, embora as exportações também sejam elevadas. O Japão, ele importa de outros países, aí agora sim, o Japão importa de outros países grandes quantidades de produtos agrícolas e matérias-primas. Isso ocorre, pois, com um território pequeno, há pouco espaço para a prática da agricultura. No território japonês também existem poucas reservas de recursos minerais. E aí eles compram a matéria-prima e o transformam em matéria industrializada. Fechou? Lá atrás, no século XIX, foi chamada a Era Meiji. O Japão cresceu de forma bem significativa, mas depois, quando veio a Segunda Guerra Mundial, teve uma baixa legal, e agora, para a globalização, o Japão acabou se destacando. E hoje é uma das maiores economias do mundo também. E o japonês tem assim um ritual ortodoxo, né? Eles são bem seguros naquilo que eles estão fazendo, uma concentração fenomenal. Alunos, eu fico por aqui. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí, é muito rápido. Tchau, tchau.